Você já parou para pensar que talvez não exista uma única verdade sobre o mundo? E se tudo o que a gente aprendeu sobre razão, progresso e identidade for apenas uma das muitas histórias possíveis? Hoje, vamos mergulhar em uma das correntes de pensamento mais provocadoras e influentes do século XX. O pós-modernismo. Ele não é só uma teoria complicada, é uma lente que muda completamente a forma como vemos a realidade. Imagine que a modernidade, que veio com o iluminismo, tentou construir um grande prédio, uma estrutura sólida baseada na razão, na ciência e na busca por verdades universais. A ideia era que com o método certo, a gente conseguiria explicar tudo de forma objetiva e definitiva. O pós-modernismo chega e diz: espera aí, será que esse prédio é tão sólido assim? Ele começa a cutucar as fundações, questionando se existe mesmo uma única verdade capaz de explicar a complexidade da experiência humana. Essa desconfiança não surgiu do nada. Grandes transformações políticas, culturais e tecnológicas abalaram a confiança nessas grandes narrativas. Nessas metanarrativas, como dizia o filósofo Jean-François Lyotard, o resultado foi uma nova forma de pensar, marcada pela fragmentação, pela aceitação da diversidade e pela rejeição de qualquer tentativa de criar uma regra universal para tudo e todos. Um dos pilares que o pós-modernismo mais abala é a própria noção de verdade. A modernidade acreditava que a verdade estava lá, esperando para ser descoberta por um observador neutro. Já o pensamento pós-moderno argumenta que o conhecimento não é uma descoberta, mas uma construção. Tudo o que a gente sabe é mediado pela linguagem, pela nossa história e principalmente pelas relações de poder. Isso não significa que a verdade não existe ou que tudo é mentira. Significa que a verdade é contingente, ou seja, ela depende do contexto, é negociada e está sempre aberta a interpretações. Pense em como uma mesma história pode ser contada de maneiras completamente diferentes, dependendo de quem a conta. É isso que o pós-modernismo nos convida a observar, como certos discursos se tornam verdadeiros e outros são silenciados. E aqui, a linguagem se torna a grande protagonista. Para a modernidade, a linguagem era como uma janela transparente para o mundo, uma ferramenta neutra para descrever as coisas como elas são. O pós-modernismo vira essa ideia de cabeça para baixo. A linguagem não é um espelho da realidade. Ela é o que constrói a nossa realidade. As palavras não têm um significado fixo e eterno. O sentido delas desliza, muda, depende de outras palavras e do contexto em que são usadas. É por isso que a análise do discurso se tornou tão importante. Não basta olhar para o que um texto diz. É preciso entender os efeitos que ele produz na sociedade, as ideologias que ele carrega e o poder que ele exerce. Essa perspectiva foi fundamental para questionar discursos dominantes e derrubar hierarquias que antes pareciam naturais. Outro conceito que entra em crise é o do sujeito. A modernidade nos apresentou a ideia de um indivíduo autônomo, racional, com uma identidade única e coerente. Você é você. E ponto final. O pós-modernismo discorda. Ele diz que essa ideia é uma ilusão, porque ignora o quanto somos moldados pela sociedade, pela história e pela cultura em que vivemos. No lugar desse sujeito unificado, surge a ideia de sujeitos fragmentados, múltiplos. Nossa identidade não é uma essência fixa, mas um processo contínuo de construção. Pense em quantos papéis você desempenha no seu dia a dia. Filho, profissional, amigo, fã de uma banda. Somos um mosaico de influências. Essa visão abriu um espaço gigantesco para o reconhecimento de identidades que foram historicamente marginalizadas, impulsionando debates sobre diversidade, gênero, raça e representatividade. Nas artes, essa revolução foi explosiva. Se não existem mais regras universais, por que a arte deveria seguir alguma? O pós-modernismo nas artes é a celebração do hibridismo, da mistura. As fronteiras entre pintura, escultura, música e literatura se dissolvem. A paródia, a citação, a colagem se tornam ferramentas comuns. O artista pós-moderno não tem vergonha de admitir que sua criação é um diálogo com tudo o que veio antes. A originalidade absoluta, tão sonhada pelos modernistas, dá lugar a uma criatividade que se alimenta da própria história da arte. A literatura pós-moderna é um exemplo perfeito disso. Esqueça as histórias com começo, meio e fim bem definidos. Aqui, as narrativas são fragmentadas, os tempos se misturam, e aquele narrador confiável que sabia de tudo é substituído por múltiplas vozes, muitas vezes contraditórias. O leitor é convidado a participar ativamente da construção do sentido. A linha que separa a ficção da realidade fica borrada, nos lembrando que a própria realidade é, em grande parte, uma construção narrativa. Na arquitetura, a mudança também foi visível. O modernismo
com sua busca pela funcionalidade e pela pureza das formas, nos deu prédios de linhas retas, semi-ornamentos. A forma segue a função. A arquitetura pós-moderna reage a isso de forma quase teatral. Ela traz de volta a decoração, as cores, as referências, a estilos históricos. Um prédio pós-moderno pode misturar colunas gregas com materiais supermodernos. É uma arquitetura que não tem medo de ser divertida, irônica e de dialogar com a bagunça colorida da cidade, celebrando a diversidade cultural, em vez de impor um único estilo universal. O impacto do PS-modernismo também foi imenso nos estudos culturais. Ao jogar por terra as categorias universais, ele deu voz a grupos que antes eram invisíveis. A ideia de que raça, gênero, sexualidade ou classe são construções sociais, e não fatos biológicos, ganhou uma força imensa. Essa perspectiva nos ajuda a entender como o poder funciona para manter as desigualdades, e como as identidades são moldadas por discursos e instituições. Todos os debates atuais sobre inclusão, justiça social e políticas identitárias devem muito a essa virada de chave pós-moderna. Claro, o pós-modernismo não é uma unanimidade e recebe muitas críticas. Alguns dizem que ao focar tanto na fragmentação e na ideia de que não há uma única verdade, ele pode levar a um relativismo perigoso, onde qualquer opinião vale o mesmo, tornando impossível defender posições éticas e políticas. Outros argumentam que, ao rejeitar as grandes narrativas, ele enfraquece a possibilidade de projetos coletivos e lutas sociais que dependem de uma união em torno de um objetivo comum. Apesar das críticas, seria um erro reduzir o PS-modernismo a um simples convite ao caos. Sua maior contribuição foi nos mostrar que a realidade é muito mais complexa e cheia de nuances do que as velhas teorias imaginavam. Ele nos deu ferramentas para questionar o que parecia óbvio e para enxergar o poder escondido na linguagem, na cultura e nas nossas próprias identidades. Em resumo, o pós-modernismo é como um terremoto intelectual que abalou as estruturas do pensamento ocidental. Ao desafiar as ideias de verdade, sujeito, identidade e progresso, ele abriu caminho para uma visão de mundo mais flexível, plural e atenta às diferenças. Seu legado está por toda parte, da filosofia à arte, da arquitetura aos debates que temos hoje nas redes sociais. E mesmo que suas ideias continuem gerando polêmica, não há como negar. O pós-modernismo mudou para sempre a maneira como a gente pensa, cria e se entende no mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse universo de ideias, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos 8 Maze.